Olá, telespectadora. Pela TV Assembleia, nós estamos começando agora mais um programa Ponto de Vista. Hoje o nosso entrevistado é o advogado Marcelo Brabo Magalhães, especialista em direito eleitoral, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente executivo da OAB Editora e que aqui em Alagoas ele representa a Ordem no Conselho Estadual de Segurança. Doutor Marcelo, antes de mais nada, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por atender o nosso convite para que a gente possa conversar um pouco sobre legislação eleitoral, sobre segurança pública aqui no estado de Alagoas. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, Valdemir. Eu agradeço o convite que me foi feito, agradeço a TV Assembleia e uma grande possibilidade democrática, aberta, de estar participando desse grande programa que é o Ponto de Vista. O senhor é advogado especialista em direito eleitoral. Por que o senhor se especializou antes? Mas nada, a curiosidade do repórter, por que a especialização em direito eleitoral? Em razão da dinâmica. O direito eleitoral sempre foi, e hoje com muito mais razão, é um direito que o advogado termina tendo percepções pessoais. Você tem alguns pontos de vista e que esses pontos de vista podem ser mudados com o tempo. Até porque existe a legislação eleitoral, que é uma legislação fixa. A nossa última lei, a que rege as eleições, é a 9.504, que é de 1997. Mas o TSE, a cada eleição, ele edita resoluções. E que essas resoluções elas tendem a complementar a legislação existente e regulamentar algumas matérias não veiculadas ou vinculadas na legislação. Ou seja, o direito eleitoral é dinâmico, ele pode se aperfeiçoar e a cada momento é visto de uma maneira diferente. O direito eleitoral ele é muito diferente, a legislação eleitoral ela é muito diferente da legislação brasileira de uma forma geral, porque muitas vezes o telespectador ele tem uma certa dificuldade de acompanhar e de entender. Às vezes acontece uma mudança, ele acha que aquela mudança vai levar a um determinado caminho e no meio do caminho já altera aquele percurso. Não tenha dúvida. Como nós estamos até a dizer, Valdemir, recentemente, de situações, por exemplo, o TSE definiu agora sobre rejeição de contas, essa decisão pode ser mudada, não apenas em razão do placar apertado, como também pela circunstância de ter sido interpretada uma coisa que não consta de maneira expressa na lei. O TSE também está tratando agora de situações como o Twitter, mas também uma visão apenas unilateral, que pode também ser objeto de mudança. Ou seja, no direito eleitoral se existe uma grande vantagem, que você usa alguns subsídios constantes da legislação geral, mas você tem legislação específica, que é a lei própria das eleições, como também tem as resoluções, que elas podem colmatar e complementar alguma eventual lacuna. O senhor falou em Twitter, é evidente que a internet ela é muito mais difícil de ser controlada do que vamos dizer assim, o veículo impresso, a mídia televisiva, a mídia radiofônica ou não? Sem dúvida alguma, até porque em se tratando de mídia social, existe a primeira situação e que é uma percepção que todos devem ter, que ela é dirigida não de maneira aberta, notadamente no Twitter e no Facebook. Você tem ali seguidores, você tem amigos com quem você se comunica e eventualmente a sociedade pode ter acesso a essas eventuais transmissões, eventuais comunicações. Não é uma coisa aberta. E vige entre nós a liberdade de comunicação, de relação. Ou seja, eventual condicionamento, como botou o TSE, ele pode ser entendido por um lado como inconstitucional ou até mesmo tolhendo a liberdade de expressão de quem quer que seja. Além disso, a dinâmica na mídia social ela é muito mais rápida. E a própria prova, enquanto na comunicação escrita, no jornal, na comunicação televisiva, na própria radiofônica, você tem como colher aquela mensagem, você tem como caracterizar de maneira mais eficiente. Já na comunicação da rede social, não. Ela é dinâmica, você às vezes pode dar uma tweetada por dia, 30, 40, 50, e nem sempre aquela mensagem ela é perceptível para a pessoa comum, para aquele leigo, como uma comunicação que tende a ter influência eleitoral. Agora, isso, como o senhor falou, no Facebook, quer dizer, na mídia social, utilizada por uma pessoa de forma individual, que tem seus seguidores. Tem. Mas os sites que hoje proliferam de uma forma, não sei, eles se multiplicam, não é? Sem dúvida, replicam a cada dia. E muitas vezes eles são criados com determinados finalidades. Esse aí também é complicado para exercer Também, mas só que hoje se abriu um pouco a possibilidade de controle. Primeiro porque a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, os próprios adversários conseguem imprimir as eventuais páginas e utilizam como prova.
A segunda situação, a Justiça como um todo, Valdemir, tem utilizado de uma grande perspectiva até então não observada, que é a circunstância quanto aos comentários, responsabilizando o eventual site, o eventual moderador daquele site, por algum comentário que ele possa vir a prejudicar, atingir a honra, atingir a imagem. Até porque, o que é que acontecia? Nos sites, as pessoas diziam assim, não, esse comentário não é meu, esse comentário é terceiro, sobre ele eu não tenho responsabilidade. E a Justiça vem mitigando esse entendimento, possibilitando, dependendo do teor do comentário, dependendo de quem esteja envolvido, dependendo se aquela situação é de conhecimento abrangente e público, a punir aquela pessoa que se ouve com excesso. Agora, essas decisões que são tomadas em instâncias superiores, qual é a hierarquia até chegar ao topo? Quando é que uma decisão não pode mais ser modificada, doutor Marcelo? Em regra, quando ela é decidida de maneira definitiva e sem mais recurso pelo Supremo. Na Justiça Eleitoral nós temos também... Mas o próprio Supremo pode modificar uma decisão por ele tomada? Pode então, modificar. Nem ali ela é definitiva? Não. Enquanto a decisão não transitar em julgado, ou seja, enquanto couber recurso, ela pode ser modificada. E o maior exemplo disso, nós tivemos no ano passado uma grande discussão, e eu tive a oportunidade de sobre ela também debater, que era sobre aquela situação relativa especificamente a quem pertencia à vaga, se era do partido, se era da coligação. E que tinha um entendimento isolado do Supremo Tribunal Federal que dizia que a vaga pertencia ao partido. E posteriormente veio a modificar, entendendo que a vaga pertence à coligação. Esse é um exemplo efetivo de mudança e que pode ocorrer em várias situações. Isso também depende da habilidade do advogado? Depende. Apesar de que na área eleitoral nem sempre o advogado consegue sozinho um bom resultado. Como em todas as áreas. Vai depender muito do manancial que o cliente possa fornecer, dos eventuais elementos fornecidos e da observância do cliente também, daquela manifestação prévia do advogado, da orientação dada. Se observado, certamente a possibilidade de sucesso é bem maior. Agora, o que eu quis dizer, e talvez tenha me expressado de uma forma errada, é que o advogado coletando todos esses dados, essas informações, ele pode, em uma situação que ofereça uma dupla interpretação, né? Interpretação dupla, pode ser isso ou pode ser aquilo, tanto que o próprio Supremo, de repente, pode modificar uma decisão por ele tomada. Isso dependendo da habilidade, isso pode chegar a um resultado positivo. Sem dúvida alguma. Não é por acaso que a nossa Constituição Federal colocou a advocacia, o advogado, no seu artigo 133, como indispensável à administração da justiça. O advogado, em verdade, é ele quem cria o direito. Até porque você vai ter geralmente um advogado de um lado, um advogado do outro, vão dar os seus elementos, vão passar as suas percepções e o magistrado cabe a escolha por uma ou outra tese. E como seres humanos, Valdemir, nada mais do que natural. Até porque se nós formos voltar no tempo, uma situação consolidada em 1980 sobre moral, sobre ética, hoje pode ter uma interpretação e uma visão diferente. Completamente diferente. Bom, nós estamos aqui num ano de eleições municipais. E evidentemente que o Tribunal Superior Eleitoral determina um calendário a ser cumprido, dizendo o que pode e o que não pode ser feito. Antes de mais nada, eu queria saber com o senhor o que é que o pré-candidato pode fazer agora. Essa questão de propaganda antecipada. O sujeito aparece aí com o nome dele nos adesivos, com o nome dele pintado nas paredes. O que é permitido e o que é que não é permitido? Nesse primeiro momento, nada é permitido. Até porque só existem candidaturas após oficializadas em convenção e após o registro de candidatura. As convenções vão até o dia 30 de junho, ou seja, durante esse período, o máximo que pode haver dentro da convenção e entre correligionários é uma discussão para a escolha de nomes, é a chamada propaganda intrapartidária. Não é aquela propaganda vista através de adesivos, através de propaganda na imprensa de maneira arraigada em geral. Outra situação, pós o registro de candidatura, que é no dia 5 de julho, aí sim, existe a possibilidade da propaganda. E mesmo assim com algumas outras restrições. A legislação ela vem evoluindo, ela é mutável por natureza e o candidato hoje para fazer uma propaganda, digamos que ele vai fazer uma divulgação da sua candidatura no jornal após o dia 5 de julho. Ele tem que antes abrir uma conta vinculada, tem que abrir o seu CNPJ, tem que abrir uma conta vinculada, tem que depositar recurso naquela conta até para fazer face às despesas. Ou seja, a cada dia que passa, as exigências são maiores e a tendência natural é você terminar diminuindo esse próprio período de propaganda. Agora, essa exposição antecipada, se não pode
Como é que ela pode ser coibida? Isso é o tribunal que tem que fazê-lo? Isso alguém tem que fazer representação? Porque a gente vê, né, iniciais com os nomes, que você vai ver, vincula aquela pessoa ou a atividade que ela desenvolve. Não tenha dúvida, Valdemir, esse controle, nesse primeiro momento, pode ser feito pelos partidos políticos, que em regra não fazem, até porque um partido não vai tentar prejudicar qualquer que seja o pré-candidato, até porque na vida política isso é muito natural, hoje uma pessoa é de um partido, no futuro pode ser de outro, e isso impediria um eventual prejuízo, notadamente financeiro, o ingresso daquela pessoa no partido, mas esse controle é feito de maneira mais efetiva pelo Ministério Público Eleitoral. Aqui em Alagoas, o doutor Rodrigo Tenório tem feito um grande trabalho, a doutora Niedia, que o antecedeu, também fez um grande trabalho, e desde a eleição de 2008 nós tivemos inúmeras demandas, inúmeras representações, que a Justiça Eleitoral vai olhando caso a caso se existe ou não a finalidade política, se aquele nome divulgado é de um pré-candidato, se há uma vinculação eventual ano de candidatura, eventual cargo, se existe qualquer situação externa que dê a noção de candidatura, seja em relação à cor, seja em relação a um slogan, seja em relação a qualquer homônimo possivelmente utilizado, uma coisa que já tenha sido utilizada numa campanha anterior. Ou seja, apesar da norma ser aberta, proibir apenas a propaganda eleitoral, caso a caso a Justiça vai examinando e vai vendo se realmente tem a intenção ou não eleitoral. É porque normalmente salta à vista. Você nunca viu o meu nome em adesivos, aí de repente... Começa esse ano, aí aparece adesivo com o nome de Valdemir Rodrigues nos carros. Mesmo que não fale em número, em ano. Mas existe alguma finalidade, não vai botar por acaso. Alguma finalidade não é? Se tem lá o nome do programa do rádio, o nome do programa da televisão, pode ser uma tentativa de conquistar mais telespectadores ou mais ouvintes, pode ser. Pode ser. Mas pode encobrir essa realidade. Mas a citação só do nome... Não tenha dúvida. E tem propagandas interessantes. Eu vi recentemente em uma revista, não me recordo em qual, uma situação relativa a uma propaganda que o nome do pré-candidato era Jesus. E tinha sido colocado na propaganda, tem uma propaganda muito bonita, por sinal, dizendo Jesus está chegando. E... quando ele foi demandado, quando o Ministério Público chamou, ele disse, não sou eu Jesus não, eu estou anunciando apenas o fim do mundo, aquele momento da possibilidade de Jesus chegar e vir harmonizar todos os nossos interesses. E já existem adesivos em outros locais, onde não há Jesus candidato com essa mesma frase. Também, da mesma forma. Mas esse aí tem essa justificativa. Tem a justificativa. É a criatividade. O ser humano é pródigo por natureza, ele tende sempre a tentar burlar a legislação, mas o que eu poderia deixar como mensagem de compreensão, Valdemir, que talvez seja o ponto principal para todos nós eleitores, para todos nós formadores de opinião, é que se uma pessoa não respeita a legislação, se ela termina antecipando uma campanha, quebrando a isonomia que deve existir entre os candidatos, talvez ela não mereça o nosso voto. E o voto é a maior arma de todo eleitor, é a maior arma de todo cidadão. E via de regra, não sei se estou enganado, o senhor que está dentro do meio eleitoral pode dizer melhor, mas via de regra essas pessoas não têm obtido muito sucesso, não é, doutor Marcelo? Não tenha dúvida. Alguns que já têm normalmente e não é por causa daquilo que acabam... Tem pessoas que usam, realmente gostam de utilizar o seu nome em razão de uma vaidade pessoal, em razão de uma identificação às vezes familiar, tem famílias no estado que às vezes bota o nome da família, isso é natural, agora a justiça tem que ver caso a caso. E eu não gostaria de perder a oportunidade, Valdemir, de dizer que na minha ótica, não é pela circunstância de um nome, não é por uma circunstância de um adesivo, de um calendário no final do ano, esses eventuais atos externos, que isso vai influenciar numa eleição. É uma mentalidade, na minha ótica, equivocada de quem pensa de maneira diferente. Isso termina não fortalecendo a democracia e não fortalece o pedido de voto, a influência no eleitor. Mas, infelizmente, termina acontecendo. É que o candidato ou político já com mandato, ele ofereça título de brinde, mas nunca que aquilo vai representar não tenha dúvida. Um retorno. Não tenha dúvida. O brinde todo mundo vai aceitar e vai usar. Vai. Se ele for de utilidade. E às vezes tem situações muito estranhas. Às vezes quando a gente vai no interior, você tem às vezes numa parede de uma determinada casa, folhinha de 4, 5 candidatos. Como é que um eleitor pode votar em 4, 5? É preciso ter muita gente em casa votando para distribuir DEM. E o que é que o Estado e o município podem e o que eles não podem fazer nesse ano de eleição municipal? O senhor responde daqui a pouco, a gente faz um pequeno intervalo no programa Ponto de Vista da TV Assembleia. Nós voltamos em 1 minuto. No
No Ponto de Vista, hoje nós estamos conversando com o advogado Marcelo Brabo Magalhães, especialista em direito eleitoral, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e representante da Ordem no Conselho Estadual de Segurança aqui do estado de Alagoas. Doutor Marcelo, o Estado está impedido de... O Estado e a Federação, eles estão impedidos de fazer qualquer coisa no ano de eleições municipais? Não é um impedimento de qualquer coisa, mas nós temos algumas situações que elas são tuteladas pela Justiça Eleitoral. Nós temos uma lei específica, que é a 9.504, ela tem no seu artigo 73 uma série de restrições. Essas restrições não são apenas ao Estado, não são apenas dirigidas ao município, mas são dirigidas também ao candidato. Por exemplo, Valdemir, nós temos a situação relativa a programas sociais. É nada mais natural e necessário do que se distribuir uma cesta básica para a comunidade carente, se fornecer o peixe na Semana Santa, mas esses programas eles têm alguns requisitos. Eles têm que estar em lei, fixados em lei, tem que ter tido execução orçamentária e a própria entrega no ano anterior, e eu não posso, de maneira abrupta, sem regramentos, aumentar muito aquele volume. Digamos que eu distribua na Semana Santa 1 tonelada de peixe em determinado município. Eu não posso, no ano seguinte, passar a distribuir 2 toneladas. Isso pode ser entendido como influência indevida no pleito eleitoral e nas pessoas. Mesmo sendo uma ação do Estado. Mesmo sendo uma ação do Estado. Outra situação também importante. O Estado ele não vai deixar de desenvolver regularmente as suas atividades, mas cada dia mais estão sendo criadas algumas restrições. Por exemplo, o TSE, no ano passado, através de um julgado, de uma consulta, respondeu numa coisa específica, por exemplo, criação de refis. Programa que o governo pode fazer no sentido de arrecadar valores aí perdidos, recuperar dívida ativa. E o que foi que o TSE disse? Em ano eleitoral, seja Estado, seja município, ele não pode fazer o refis. Por quê? Se trata de benefício. Mesmo que eu não venha beneficiar especificamente o Marcelo, o Valdemir, a Tereza, o Pedro, mas eu estou beneficiando a comunidade. E que aquela comunidade, aquelas pessoas possivelmente incentivadas, beneficiadas, elas podem ter uma gratidão para com aquele político. Então a Justiça Eleitoral, a própria legislação visa isso, tentar manter uma isonomia, uma igualdade aparente entre candidatos e candidaturas. Em termos de funcionarismo público, essa questão ligada a realização de concursos, a nomeações, a demissões, alguma restrição ao Estado? Tem. Quanto à realização de concurso, não tem nenhum impedimento à realização. Eu apenas não posso nomear, eu não posso dar posse àquelas pessoas durante o período eleitoral, pós-registro de candidatura até o período posterior, quando encerra as eleições. Outra também situação importante. Isso mesmo o Estado. Mesmo o Estado. Essa distinção não mais existe, até porque quando eu trato de município, o município é uma circunscrição dentro do Estado. Ou seja, o Estado pode influir diretamente naquela área onde está localizado determinado município. Outra coisa também importante, a legislação eleitoral ela contempla algumas vantagens e algumas garantias para o servidor público, entre elas de não ser demitido, de não ser removido, de não ter ser utilizado em campanhas políticas, de não ter uma perseguição com a diminuição, a retirada de alguma verba, de alguma vantagem. A finalidade é essa, é que a máquina pública, que os servidores, que os bens públicos, eles não venham ser utilizados em prol de uma candidatura, em prol de uma situação cogente naquele momento, em razão da utilização do poder. Então, Estado e município, nem Alagoas, nem Maceió, por exemplo, já que estamos... Nem Arapiraca, quaisquer das cidades. Elas não podem realizar concursos esse ano, mas nomear? Não, nomear não é possível. Só no próximo ano? Só no próximo ano. Então, qualquer pessoa que esteja nos assistindo e estava aí animada com a possibilidade de a realização de concurso para ainda esse ano ser nomeado, não existe essa possibilidade. Pode haver até o dia 5 de julho. Posteriormente, até 5 de julho. É. Só até 5 de julho. Só então, quem fez concurso já e está esperando o resultado, se ele sair, pode ser nomeado. Mas pode ser nomeado. Depois disso, não. Depois disso, não. Aí só depois da eleição. Só depois da eleição. Doutor Marcelo, agora, e em relação ao município e ao Estado também, essa questão de propaganda eleitoral, quando é que caracteriza a propaganda eleitoral? A inauguração, a entrega de obras,
mesmo sendo ou não os gestores candidatos naquelas eleições. A entrega de obras ela pode correr a qualquer momento, até porque é uma política pública de maneira regular, o Estado ou o município não vai deixar de realizar em razão do momento eleitoral. E às vezes obra que começou há 1, 2 anos. Não tem problema nenhum. A mesma coisa quanto à inauguração. A vedação para a inauguração é a participação de candidatos. Se aquele candidato participar, ele for candidato à reeleição, ou ele mesmo não sendo candidato à reeleição, até o inimigo político daquele governo, se ele participar da inauguração, entende-se que ele pode ter direto ou indiretamente um benefício. Então ele vai ser punido. E a punição pode inclusive resultar na cassação, seja do registro de candidatura, seja do próprio diploma. Quanto à propaganda, Valdemir, é importante observar que também o Estado e o município podem continuar normalmente divulgando os seus feitos, divulgando o que é feito. O que eu não posso fazer é a utilização indevida. Eu não posso utilizar, por exemplo, digamos que o governador do Estado ou mesmo o prefeito de uma capital, candidato à reeleição, ele venha durante aquele período mostrar os feitos do município. Mas se houver uma emergência, se houver uma necessidade, se tiver uma situação que você possa necessitar de uma demonstração ou mesmo de uma advertência da população de que está acontecendo determinado feito, é possível. Eu aconselho sempre nessas situações, Valdemir, o eventual candidato, ele procurar os auspícios da Justiça Eleitoral, pedindo autorização. Até porque se você tiver uma autorização da Justiça, não pode no futuro ser acoimada aquela propaganda de ilegal. Esse fundamento diz aí, então, que ele não pode fazer essa propaganda institucional que está no ar o tempo todo. Não, não pode. Com essa finalidade, não. Não, até porque direto ou indiretamente... Nem Estado, nem município. Nem Estado, nem município. Notadamente daquelas pessoas que são candidatas em reeleição. E esse período eleitoral agora também, com que nós passamos por um período em que os eleitores fizeram um cadastramento biométrico, passamos por um recenseamento, digamos assim. E hoje também há um prazo, até agora no mês de maio, para que os eleitores que não foram possam participar e regularizar. Ou os novos eleitores também. A partir daí, mais ninguém pode... Não, até porque nós vivemos um momento diferenciado. O nosso sistema hoje, que é um dos mais modernos do mundo, é uma votação notadamente e eminentemente eletrônica. Só não ocorre eletrônica quando não há a possibilidade de reposição das urnas ou naquelas situações contingenciais de um determinado local, um bairro, uma circunscrição específica. Mas, em regra, a nossa votação é eletrônica. E hoje, muito mais segura, porque é o biométrico. No biométrico, o eleitor vai utilizar o seu polegar, não dando certo, utiliza o polegar e vai utilizando todos os dedos. E numa eventualidade apenas desses dedos, em razão de alguma situação atípica, a pessoa trabalhar no campo, trabalhar numa atividade que terminou perdendo um pouco daquela sensibilidade, é que ele se identificando, ele vai poder votar sem esses sinais de que se realmente é aquele eleitor. E a finalidade é justamente essa, é a preocupação da Justiça Eleitoral com a regularidade da votação, impedindo que havia no passado um emprenhamento de urnas, impedindo que a vontade popular ela venha a ser externada com influência. É claro que este controle é apenas tão somente de comparecimento. O outro controle é feito pela Justiça, mas nos meios de comunicação, na compra de voto, em fatos e atos que acontecem fora daquela zona eleitoral, fora daquele local de votação. O salto dado agora para a votação biométrica, ele é, no seu entendimento, maior do que a implantação da urna eletrônica? Muito, não tenha dúvida. Na minha concepção, é um grande salto. Alagoas teve um grande resultado nesse recadastramento biométrico. Obtivemos números satisfatórios. Agora, isso não impede, e mais além, não é apenas não impede, não deixa de impor que os candidatos, que os partidos políticos, que as coligações continuem a utilizar da fiscalização. Até porque eu só acredito em sistema seguro, em sistema perfeito, quando é um sistema participativo de todos. Ou seja, a Justiça Eleitoral está fazendo sua parte, o Ministério Público tem que fazer sua parte e também os candidatos, simpatizantes, partidos, coligações têm que fazer a sua, que também é fiscalizar. E no momento da propaganda eleitoral, quando ela for desencadeada, o que há de restrição? Os showmícios foram banidos definitivamente? Foram. A Justiça Eleitoral ela vem evoluindo e, notadamente, depois da Lei 11.300, colocaram algumas restrições. Os showmícios não podem mais ser realizados, até porque se trazia bandas caríssimas, grandes cantores nacionais, e isso terminava para algumas pessoas influenciando no voto. A distribuição também de brindes, notadamente camisas.
E outras restrições mais que quanto à propaganda. Você não pode ofender ninguém na propaganda, você tem limitações de tamanho na propaganda. Quando começa o horário televisivo e utilizado na rádio, o chamado guia eleitoral, também você tem algumas restrições, não apenas quanto a tempo, mas quanto à identificação daquela propaganda, como deve ocorrer, o que a pessoa pode dizer e o que não pode dizer. Quer dizer, o que quando começa a encrenca é quando aquele programa vai para o ar. O guia eleitoral, para os advogados, é o que nós chamamos de inferno astral. Porque, infelizmente, talvez não tenha o resultado desejado para o político, mas o político, às vezes, tem aquele minuto perdido ou minuto acrescentado como se fosse sua vida. E ali ele quer utilizar da forma que quer. E não é assim. E não é assim. Tem obrigações a serem observadas e algumas restrições também. Quer dizer, no caso do senhor, que é especialista em direito eleitoral e cujo escritório é bastante acionado nessas horas, é preciso que o grupo esteja assistindo todas as propagandas do rádio e da televisão. Nós trabalhamos no sistema de full time, Valdemir. Ou seja, nós não temos hora de chegar no escritório nem hora de sair. Tudo vai depender do que ocorra durante o dia. Nós assistimos a propaganda eleitoral, recebemos aquela propaganda no meio pertinente, seja magnético, seja através do e-mail, como também a da gravação. E a partir daí se analisa aquela propaganda e vê se existe ou não a possibilidade e a perspectiva de ajuizamento de alguma demanda e da mesma forma que recebemos demanda para se contrapor e apresentar respectivas defesas. E qual é o maior? É aquele que você identifica e que diz ao candidato que é possível, ou aquele que o candidato imagina que é possível e procura o advogado? As duas coisas. Não tem uma regra, não há prevalência. Não há prevalência nem uma regra física, uma regra fixa. Isso vai ocorrer de caso a caso. Geralmente, na eleição majoritária, esse número de demanda e as próprias sensibilidades dos candidatos são maiores. Às vezes, uma coisa que para o advogado não é uma ofensa concreta, uma ofensa que poderia submeter uma demanda, o político quer porque quer que você ajuize aquela demanda. E às vezes nós temos interpretações diversas, até porque na justiça eleitoral ela é composta de seres humanos. Determinada coisa que para o advogado é grave, a justiça pode entender que não é grave. O importante é isso, essa dialética, essa praxis. Agora, as pessoas reclamam muito dessa legislação da cessão do direito de resposta, do tempo perdido para a outra coligação, porque quando chegam os últimos dias do programa, as pessoas passam a não entender rigorosamente o que é que está havendo. Quer dizer, a propaganda do candidato A acaba elogiando o candidato B, a do B elogiando o candidato A, ou falando mal do próprio candidato. E isso é defeito da classe política ou da legislação, doutor Marcelo? Das duas. Eu acredito que das duas. E temos, às vezes, coisas... Como é que podia melhorar isso? Valdemir, olha, o ser humano, notadamente o político, em Alagoas, com mais ainda razão, por natureza, são prestigiosos em suas mentes e em seus atos. Nós tivemos no pleito passado, no estadual, um determinado candidato que no último dia de propaganda ele utilizou o tempo todo do horário destinado aos proporcionais. Ninguém poderia antever ou poderia supor. E nós também não podemos terminar transformando esse momento, que é um momento democrático, um momento de convencimento, num momento controlado efetivamente pela Justiça Eleitoral. Até porque no momento que a Justiça passar a influir e fizer uma censura prévia, nós estamos batendo numa outra cláusula que para a gente é muito cara, que é a possibilidade de comunicação, de você externar o que pensa e como pensa. Ou seja, gradativamente a Justiça Eleitoral vai criar algumas balizas, mas só que essas balizas também não podem transbordar a ponto de inviabilizar a propaganda eleitoral. Os donos de empresas de comunicação adorariam que ela fosse definitivamente extinta, né? Quanto à propaganda? Sim. Eu tenho minhas dúvidas, Valdemir, porque existe uma percepção da população em geral que esta propaganda é gratuita, mas ela não é gratuita. Os veículos de comunicação, eles recebem sim, são subsidiados através de pagamentos feitos pelo governo federal. Eu me refiro à parte relativa à audiência. Não tenha dúvida. A audiência sim. Todos passam a exibir o mesmo programa e você nivela tudo e ninguém sabe o que é que está assistindo. Termina sendo um benefício para aqueles canais de menor movimento ou de menor viabilidade. Bom, vamos fazer mais um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre eleições. E o financiamento público eleitoral, doutor Marcelo, que falar sobre ele? Nós vamos tocar nesse assunto no próximo bloco, no Ponto de Vista, conversando com o advogado Marcelo Brabo Magalhães. É um minuto só e a gente volta.
No Ponto de Vista, hoje nós estamos conversando com o advogado Marcelo Brabo Magalhães, especialista em direito eleitoral, presidente executivo da OAB, editor e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Falando em eleições ainda, doutor Marcelo, o financiamento público para a campanha eleitoral, também sempre muito discutido. Há pessoas que são frontalmente contrárias e expõem um relatório de motivos, as pessoas que são favoráveis e também expõem um relatório de motivos. Como é que o senhor encara essa questão? Eu sou manifestamente a favor do financiamento público. Eu acho que seria uma grande possibilidade, um salto de qualidade. A gente daria a possibilidade de maior igualdade entre as candidaturas. O nosso grande problema não é o financiamento público. Eu acho que é o controle dos gastos eleitorais. Porque não adianta você fazer um financiamento público, dizer que os candidatos majoritários, numa eventual eleição aqui em Maceió, cada um vai receber 100 mil, e em contrapartida o candidato gastar da dispensa própria ou através de ajuda de amigos, simpatizantes, mais 200, mais 300. Eu sou a favor do financiamento, sim, mas nós temos que criar regras efetivas de controle. E vou mais além. No momento que você faz o financiamento público de campanha, você apenas não iguala os candidatos, mas você dá também uma possibilidade de eventuais pessoas que são líderes na sua região, que representam bem a sociedade civil organizada, que têm, em razão de uma situação ou outra, um grande prestígio na comunidade, de participarem. Até porque, quando você vai para a política, quando você envereda para esse ramo, nem sempre a pessoa quer gastar o seu patrimônio, quer comprometer as suas finanças e até mesmo, às vezes, a sua sobrevivência. Doutor Marcelo, o senhor falou em contas e o TSE decidiu que estão inelegíveis os candidatos que já tiveram contas rejeitadas em eleições anteriores. Antes havia aquela história de que bastava ter entregue, isso era punido quem não entregava, quem entregava mesmo que a conta tivesse sido rejeitada, por algum motivo, que são motivos os mais variados, às vezes as pessoas pensam que é só um motivo, mas não é. Existe possibilidade de retroatividade? Quem é que efetivamente isso vai atingir muita gente, doutor Marcelo? Valdemir, nós estamos no campo minado nessa matéria. Primeiro que o TSE editou uma resolução que ela contraria diretamente a legislação. O parágrafo 7º do artigo 11 da Lei 9.504, ele é muito claro ao dizer que a obrigação do candidato em campanha é apenas prestar contas. Ele não fala da necessidade de ter as contas aprovadas. Prestando contas, o candidato vai obter a quitação eleitoral que diz que ele está apto a concorrer a algum eventual cargo. Não teria obrigatoriedade de ter as contas aprovadas. Com a exigência do TSE, vem agora outra dúvida. Quem seriam os eventuais punidos com essa decisão? Apenas aqueles que participaram no último pleito de 2010. O TSE não fixou na resolução a data atingida das eventuais eleições atingidas. Ou seja, abriu um campo aí fértil para aqueles que foram candidatos em 2010, 2008, 2006 e aí por diante. A prática é quem vai dizer no dia a dia o que vai ocorrer. Meu sentimento pessoal é que esta matéria tende a ser modificada. Inclusive, um partido político no dia de ontem questionou o TSE, entrou com arrazoado, colocando quais seus motivos para que o TSE pudesse modificar esse entendimento. Houve recentemente também a união de grandes e vários partidos políticos em Brasília, também questionando essa decisão do TSE. A praxis é quem vai dizer o que vai acontecer. E lembrando a todos que o TSE vai mudar recentemente a sua composição. No mês de abril agora, 2 ministros vão acabar os biênios dele, o presidente Ricardo Lewandowski e o ministro Marcelo Ribeiro. No lugar do presidente Ricardo Lewandowski, todo mundo já sabe que vai entrar o ministro Dias Toffoli, e no lugar do ministro Marcelo Ribeiro vai ser escolhido ainda um jurista. E que essas pessoas na casa podem mudar essa maioria apertada de 4-3, passando sim aquela posição minoritária, de uma hora para outra, ser prevalecente. O TSE decidindo manter essa decisão, ela, como o senhor disse aqui num primeiro bloco, salvo engano, também não é definitiva. Cabe recurso? Cabe recurso, só que essa decisão ela é fixada através de legislação ordinária, lei infraconstitucional, ou seja, está na Lei 9.504 e numa resolução do TSE. Não sei se o Supremo Tribunal Federal vai incursionar nesta matéria, ou seja, poderemos ter como última palavra nesta matéria o Tribunal Superior Eleitoral e não o Supremo. Já tivemos uma discussão parecida com essa em relação a ficha limpa. Já. Se a decisão era da Justiça Eleitoral ou se poderia haver uma interferência do Supremo. Já. E neste caso específico terminou sendo solucionado
solucionadas todas as dúvidas existentes através de uma discussão preconizada numa ação direta de inconstitucionalidade, aí sim de competência do Supremo. E a ficha limpa para esse ano está mantida, está valendo? Quem é que vai dizer quem é ficha limpa e suja? A Justiça Eleitoral vai depender novamente de caso a caso. Eu costumo dizer, Valdemir, que enquanto eu não ver o acórdão do Supremo Tribunal Federal e as eventuais notas extraídas do julgamento, tudo que eu disser nessa matéria é em tese. Eu não tenho dúvida que foi reconhecida a constitucionalidade, não tenho dúvida que foi um grande avanço. A lei é iniciativa popular, é um anseio de todos nós termos melhores políticos, pessoas probas, comprometidas, que não tenham desvios éticos ou morais, mas nós não podemos punir por punir. Nós temos que punir sim com responsabilidade, observando os preceitos constitucionais. E vou mais além. A situação da eleição pretérita terminou a Justiça Eleitoral interpretando e analisando apenas alguns dos casos. Nessa eleição vindoura agora, de 2012, é onde vai ter uma possibilidade de um leque muito grande, várias opções e várias situações. E vamos aguardar que os juízes sejam muito sábios, que os tribunais também sejam sábios e que possam ganhar não apenas aqueles que têm um voto, mas aqueles também que têm um passado limpo, mas que também não sejam aí subjugados em razão de uma situação momentânea, em razão às vezes de uma querela que não representa a vontade popular ou representa a justiça. Em princípio, doutor Marcelo Brabo, quem é que está inelegível com a ficha limpa? Atualmente, todos aqueles que tiveram contas rejeitadas ou condenações, seja no âmbito criminal, até porque tem a suspensão dos direitos políticos, ou no âmbito eleitoral, notadamente aqueles que tiveram a suspensão dos direitos políticos ou receberam a inelegibilidade cominada. E isso vai ser decidido, segundo o senhor falou, quando sair toda a regulamentação a respeito da legislação. E mais além, Valdemir, não só quando sair toda a regulamentação, caso a caso. Pode ser, e os eleitores não tenham essa surpresa. E essa provocação será feita pelos tribunais regionais, por partidos? Isso será na hora do pedido de inscrição de uma candidatura? A data adequada, o momento adequado para impugnação é quando a pessoa faz seu registro. A partir daí existe o prazo de impugnação de registro de candidatura, que é um prazo de 5 dias após a publicação do edital. Quem tem legitimidade para impugnar os eventuais adversários, as coligações ou o Ministério Público. E a Justiça é quem vai caber, caso a caso, poder interpretar e poder examinar. Agora, mesmo com todo esse prazo, nós corremos o risco de, outra vez, termos uma candidatura colocada e durante até a propaganda eleitoral, dita gratuita, né, da propaganda no rádio e da televisão, aquele determinado candidato passar a condição de elegível para inelegível e voltar a ser elegível, doutor Marcelo? Tenho convicção de que isso não é apenas uma hipótese. A tendência natural é que ocorra, não sei se em Alagoas, mas no Brasil certamente ocorrerá. E observando, Valdemir, que através dessas mudanças empreendidas pelo TSE, essa própria consolidação da ficha limpa no Supremo, hoje nós temos um leque de abrangência muito grande. Nós vamos ter situações relativas a reprovações de conta, nós vamos ter situações relativas à ficha limpa e vamos ter relações das mais diversas. A tendência natural é que cada vez mais o cerco está apertando e que a gente tende daqui para frente a deixar de ver alguns nomes, figuras carimbadas que sempre participam de pleitos eleitorais com a sua elegibilidade sendo discutida. Isso aí vai certamente trazer muito mais trabalho para os escritórios da advocacia e para os juízes dos tribunais. Não tenha dúvida, a tendência natural é que seja a eleição. Eu tenho dito sempre aos amigos que já tivemos uma eleição de 2010 judicializada. A de 2012, o desenho até agora feito é de uma eleição muito mais judicializada. E facilita ou dificulta o fato de ser justamente uma eleição municipal? Dificulta, até porque nós vamos colocar para uma eleição municipal mais uma esfera. Quando nós estamos na eleição estadual, todas as demandas começam diretamente no Tribunal Regional Eleitoral. Quando eu tenho eleição municipal, eu vou começar numa zona eleitoral. Ou seja, pode acontecer de determinadas pessoas eleitas, determinadas pessoas que contaram com o apoio e a vontade popular, quando acabar a eleição, no dia da votação, ainda não ter a sua situação jurídica definida, o que é muito comum. Doutor Marcelo, essa ficha limpa, em que pese todas essas, não sei se diga dificuldades, ou essa demora para a sua implantação, essa definição, ela é um claro exemplo de que a população pode, com sua mensagem, com
a sua participação em projetos desse tipo? Pode, sem dúvida alguma. Eu acho que primeiro, como eu disse anteriormente, Valdemir, a Ficha Limpa ela tem uma grande virtude. Ela é de iniciativa popular. Ninguém pode ser contra um anseio da sociedade. Ela também demonstra a mudança de paradigma e a mudança dos tempos. E mais além, através da lei da Ficha Limpa, está se começando a mudar não apenas a possibilidade de colocar melhores pessoas em cargos eletivos, mas também mudando cargos comissionados, mudando relações de sociedade. Hoje, para você ter uma sociedade, você pode começar a querer pesquisar quem é o seu sócio, se ele teve algum problema na justiça, o que aconteceu. Essa relação pode ser extensiva até mesmo para o casamento. Você começar a pesquisar quem é seu namorado, quem é sua namorada, quem é o seu eventual noivo. Talvez a Ficha Limpa tenha sido o maior dos avanços. E através dela nós vamos mudar o paradigma em definitivo em todas as relações sociais. Falando em mudança, o que é que mudou com relação aos prefeitos itinerantes? O senhor foi um dos defensores do combate a essa prática. Foi, nós tivemos várias demandas. Tivemos decisões da Justiça. O que o senhor entende que mudou hoje? Está definitivamente liquidada essa ideia? Olha, não digo definitivamente liquidado. Foi um grande avanço, a tese foi aqui de Alagoas, o TSE teve a oportunidade de analisar, os colegas de Brasília, inclusive, não acreditavam que pudesse vingar. Nós tivemos um grande parecer e um grande defensor sobre a matéria, o professor Marcos Bernardo de Mello, e algumas pessoas foram alijadas do exercício do mandato popular em razão da figura do prefeito itinerante. E o que é o prefeito itinerante para as pessoas terem a percepção? A pessoa desenvolve a sua atividade política numa cidade X. Ela é eleita e é reeleita. Depois ela sai daquela cidade X e vai para uma cidade vizinha Y. E como a Constituição diz que só é possível haver uma reeleição, ou seja, só é possível a pessoa exercer durante 8 anos o mandato, e como a pessoa poderia exercer 12, poderia exercer 16 anos, o desenvolvimento da tese foi nesse sentido, de que não é possível a perpetuação de pessoas no poder, nem de núcleos familiares. O TSE acatou esta tese, apesar de que tivemos uma surpresa negativa no ano passado. Isso foi interpretado e terminou vigendo para cidades do interior. Houve um caso específico, que é da cidade de Florianópolis, onde o prefeito veio de uma cidade vizinha, e neste caso específico, por apertada maioria, o placar de 4-3, o TSE disse que naquele caso, como tinha havido uma consulta, aquele prefeito não poderia ser sancionado em reconhecendo a figura do prefeito itinerante. Eu espero sim que a Justiça Eleitoral possa modificar esse ponto de vista que aconteceu neste caso isolado e possa reconhecer em quaisquer casos, seja prefeito do interior, seja prefeito da capital, seja vereador, seja deputado, seja presidente da República, até porque a norma está aí, é para todos. E a finalidade é essa, evitar o perpetuamento de famílias, de pessoas no poder. Agora, isso também tem muito a ver com a questão do domicílio eleitoral, doutor Marcelo, que antigamente era muito questionado, era muito fiscalizado. Não, vamos ver se vai provar que morou naquela casa. Hoje é muito fácil essa questão de você ser domiciliado numa cidade apenas de nome e acabar sendo candidato nesse município? Não tenha dúvida. Agora, o que acontece em verdade, Valdemir, é porque a figura do domicílio eleitoral, ele difere um pouco, é um pouco diferente do domicílio civil. Porque o domicílio civil é o local onde eu exerço minha atividade, é o local onde eu mantenho a minha família e resolvi desenvolver a minha família. No domicílio eleitoral, esse vínculo ele pode ser um pouco mais ampliado. Às vezes acontece aquele vínculo em razão de eu ser filho da terra, dos meus pais morarem naquela região, mas a Justiça vem colocando um olhar de muita preocupação e um olhar destemido em face dessas eventuais incongruências. Já houve realmente pessoas que sofreram consequência e a tendência é poder aumentar. Eu acho que o importante aí, numa situação como essa, é uma participação efetiva do Ministério Público, uma participação efetiva dos partidos políticos e dos eventuais pré-candidatos. Até porque todo questionamento vai ter que ter uma resposta da Justiça. E o que hoje é entendido como consolidado, no futuro pode ser objeto de mudança. Doutor Marcelo Brabo Magalhães é nosso entrevistado hoje e é também representante, membro da Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Estadual de Segurança. E é sobre segurança pública que nós vamos falar no próximo bloco, no programa Ponto de Vista, que estamos apresentando pela TV Assembleia. No programa Ponto de Vista, nós estamos conversando hoje com o advogado Marcelo Brabo Magalhães, e ele é representante
da OAB em Alagoas no Conselho Estadual de Segurança. E você disse que era sobre segurança que nós íamos falar nesse último bloco. Doutor Marcelo, o senhor é membro do Conselho. Como é que o senhor encara um Conselho de Segurança Pública e como o senhor tem visto a atuação do Conselho aqui no nosso estado? O Conselho, Valdemir, na verdade é a voz da sociedade. Ele é plural, tem segmentos representativos do governo e segmentos representativos de várias entidades, entre elas a OAB, que eu tenho a honra de representar. A finalidade de todos nós no Conselho é poder discutir segurança pública, ver aquelas situações pontuais que estão ocorrendo e poder também colaborar na criação de uma política própria. Nós vivemos num estado pobre, num estado com dificuldades, mas que a coisa pode ser melhorada. E o Conselho vem fazendo a sua parte. Infelizmente, nós temos aí uma situação de segurança que é caótica, uma situação muito antiga e que nem tudo se consegue resolver do dia para a noite. Mas a nossa função é justamente essa, é poder levar os reclamos da sociedade, poder observar situações pontuais e podermos, dentro do possível, darmos a nossa colaboração para que a gente possa ter um presente melhor e um futuro melhor ainda para todos nós, notadamente para os nossos filhos, para os nossos netos. Como é que chegam essas demandas lá no Conselho? O próprio conselheiro leva entidades, a população participa de que forma, doutor Marcelo? Da maneira mais variada. As sessões são públicas e o Conselho recebe pleitos e manifestações de qualquer pessoa. Não precisa ser uma entidade representativa. Eu, Marcelo, pessoa física, posso levar, Valdemir, pessoa física, pode levar, o Sindicato dos Jornalistas pode levar, a OAB pode levar. E o que é que eu venho fazendo dentro da entidade, pela entidade dentro do Conselho? Todas as situações que a gente observa de jornais, todos os reclamos que chegam na OAB, nós dirigimos ao Conselho. Se transformamos num porta-voz da OAB junto ao Conselho. E tem surtido resultado. Já tivemos, inclusive, afastamento de gestores públicos, já levamos situações pontuais, estamos trabalhando agora em situações por demais importantes, como o estoque de processos. Ou seja, não existe um regramento e a nossa finalidade é esta, é transformar o Conselho numa entidade plural que atenda os anseios de todos e que possa, dentro do possível, colaborar por uma situação mais adequada e mais salubre. Agora, essas demandas, elas chegam ao Conselho diretamente ou, como o senhor falou, via OAB, por exemplo? Não tem um regramento. Agora, todas as demandas, elas têm que ser endereçadas ao Conselho. Mas tem sido assim? Tem sido em regra, sim. O Conselho recebe, designa um relator e a partir daí se começa o trabalho. A percepção daquela pessoa que recebeu e que vai relatar e a percepção também do colegiado. E mais além, Valdemir, o Conselho está também adotando um trabalho de natureza proativo. Nós intensificamos as fiscalizações, temos ido aos órgãos de segurança, o doutor Cacá Gouveia fez recentemente agora a inspeção no presídio, Baldomero Cavalcante, ficou estarrecido com o estágio lá encontrado. E a finalidade é essa, é você poder observar algumas situações existentes e poder dar uma contribuição, por mínima que seja. Agora, essa situação do sistema prisional é uma situação, me parece que recorrente, antiga. Todas as vezes que algum órgão faz uma visita, não é, uma fiscalização no nosso sistema prisional, constata que a situação é gravíssima, não é? É gravíssima. Agora podemos, Valdemir, melhorar. E o Conselho já deu, nesta matéria específica, uma parcela de contribuição. Nós hoje temos um módulo de segurança máxima e esse módulo ele apenas não foi utilizado os recursos do Fundo de Segurança Pública, como também foi iniciativa do Conselho de Segurança. Ou seja, a gente não pode pensar que a situação está ruim, que aquela situação sempre foi daquele modo, não pode melhorar. E que vai continuar Não assim. podemos pensar dessa forma. A política não pode ser do quanto pior, melhor. Com certeza. Uma das atribuições do Conselho também é conceder segurança para quem pede. Para quem pede. Se sente em risco de vida. Como é avaliar isso? Se a pessoa está sofrendo, está sendo ameaçada, doutor? A análise não deixa de ter um caráter de subjetividade. Mas a gente tenta tratá-la da maneira mais objetiva possível. Nós temos um decreto que regulamenta a concessão de segurança individualizada e esse decreto diz que tem que ser levado para a análise do Conselho alguns elementos mínimos. E quais são esses elementos? Uma eventual gravação, uma eventual carta anônima, um eventual atentado divulgado pela imprensa, um eventual boletim de ocorrência,
um eventual, às vezes que acontece muito, declaração de uma pessoa que ouviu uma fala de quem quer que seja. E com base nisso nós vamos analisar, se não tiver elemento suficiente, vamos diligenciar e de acordo com o convencimento do relator e do conselho, nós vamos acautelar aquela situação, até porque a vida não tem preço e nós não podemos, numa situação de dúvida, deixar de descurar da incolumidade da própria vida de determinado cidadão. Mas normalmente, via de regra, a segurança tem sido concedida mais vezes ou menos vezes? Menos vezes. Nós, dentro do conselho, existem muitos pleitos e alguns de natureza graciosa. E às vezes não é nem a natureza graciosa do pleito, mas a pessoa não consegue instrumentalizar com a prova mínima. Nós também não podemos, em todos os casos, conceder. E tem não basta a pessoa se sentir ameaçada. Não basta se sentir ameaçado. Você tem que dar pelo menos um mínimo de elemento, um mínimo de prova, para que o conselho possa ver que realmente existe aquela situação iminente e que ela merece ser acautelada. O senhor falou sobre mutirão de inquéritos policiais. Como é que isso funciona? Qual é a ideia? A gente vê sempre nos jornais, não é, que há um acúmulo muito grande de inquéritos não resolvidos. Isso ao longo de mais de década. Como é que é esse mutirão? Valdemir, já está materializado isso? Não ainda materializado, mas está em vias de se materializar. O que ocorreu nesse caso específico? Dr. Maurício Breda relatou um processo. Nesse processo tinha algumas informações quanto ao acúmulo de processo e ele levou essa matéria como preocupação ao Conselho. O Conselho deliberou que nós precisávamos solucionar de uma vez por todas. Eu fui designado como relator desta resolução. Criamos uma resolução colocando metas a serem cumpridas e estamos já a discutir essa resolução tanto com os sindicatos de classe, aí com a ADEPOL, com o próprio Sindipol, como vamos discutir também com a cúpula da segurança pública. Nós não queremos impor um regramento, nós queremos que esse regramento seja um regramento urgido da vontade comum. Agora nós temos que ter uma percepção que não podem as famílias ficar sem enterrar suas vítimas, enterrar os seus parentes. Nós não podemos nunca ficar vivendo no estado como vivemos, de um estoque de inquéritos de mais de 4.000. A sociedade merece uma satisfação, a população merece uma satisfação e temos também que dar uma satisfação às vítimas e suas famílias. O Conselho aconselha? Aconselha. Agora, e se ele aconselha e o Conselho não é seguido? O Conselho tem alguma outra forma de tratar de determinada matéria? Essa que nós estamos falando agora, estou dizendo, não é admissível que as pessoas continuem com essa situação. Como mais o Conselho pode atuar, além de aconselhar o órgão executivo a realizar? O Conselho tem uma natureza também correcional e disciplinar. Neste caso específico e usando como exemplo, nós vamos baixar uma resolução, após de conversar com todos os segmentos envolvidos e interessados, vai ter uma eventual punição nesta resolução. E se houver um descumprimento, seja pela Delegacia Geral de Polícia, seja pelo delegado especificamente, nós vamos adotar as providências que são de caráter disciplinar. Se a Corregedoria de Polícia não adotar, o Conselho avoca aquele procedimento e vai punir. A nossa função é esta, não é apenas de aconselhar, não é apenas de sugerir, mas em algumas situações a possibilidade de impor e até mesmo de censurar o procedimento não adotado. Falando em números, doutor Marcelo, esses números desses inquéritos, a gente sabe que são muito altos, mas vocês têm uma ideia assim, do montante, do tamanho, da grandeza desse retardo? A estimativa é em mais ou menos 4.000 inquéritos. Mas a nossa preocupação, Valdemir, não é apenas com esse número. Nós tentamos, dentro dessa resolução, seguimos como orientação o CNJ, que foi um grande resultado para a sociedade, mas também observamos que o CNJ tinha alguns malefícios, que ele não se ouve bem na sua totalidade. Ou seja, criamos um critério fixo. A nossa sugestão é um número de inquéritos por mês de 12 inquéritos por delegado, que não é nada absurdo, não é nada fantasioso. Inclusive, eu vi alguns delegados que chegaram a me dizer que podem fazer 20, que podem fazer 30, que podem fazer 40 inquéritos concluir por mês. Nós estamos fixando um número de 12, 2 do estoque antigo e 10 da atualidade. Na eventualidade de não ter o número suficiente na atualidade, faz mais 1, faz mais 2, mais 3, até completar o número de 12 do estoque antigo. E gradativamente a tendência é essa, acabarmos com o estoque existente. Mesmo com o surgimento de muitos inquéritos, já que a violência continua muito grande, né? Campeia. Isso é que é uma preocupação a mais. Mas a gente fixando, Valdemir, pelo menos um número, é uma convicção e uma certeza que temos que pelo menos estamos dando o primeiro passo.
É claro que na experiência, na prática, pode até se entender que não era o melhor caminho, mas nós não podemos ficar inertes, nós não podemos cruzar os braços. Temos que adotar uma função proativa e isso é o que estamos a fazer. É preciso fazer alguma coisa. Precisamos sim, sem dúvida alguma. Agora, veja só, nós temos a Polícia Civil, como também a Polícia Militar, mas a Polícia Civil, já que estamos falando nos inquéritos, reclamando muito da quantidade de agentes, a quantidade de delegados. E ainda nesse programa nós falamos sobre concurso público, quer dizer, não há como nomear pessoas a partir de determinada data esse ano. Como fazer para ampliar não somente a segurança, como essa possibilidade de dar celeridade aos inquéritos, doutor? Eu acho que o primeiro passo está sendo feito, são as pessoas trabalharem. Nós sabemos que temos bons delegados, como em toda a categoria, temos bons agentes policiais, mas tem pessoas que às vezes terminam não exercendo da maneira adequada a sua atividade. Nós devemos tratar todos com isonomia e todos trabalharem. Então a ideia é isso aí, quer dizer, fazer o primeiro com que a passo coisa é esse, funcione. Primeiro passo é isso. Se falta condições físicas, se falta condições adequadas para o trabalho, tentar dotar das condições adequadas. Cobrar também o concurso público, se houver carência. Se nós não pudermos nomear esse ano, podemos nomear no ano que vem. E assim, gradativamente, vamos resolvendo, ponto a ponto, situação a situação, as dificuldades e mazelas existentes. O Conselho também pode entrar na discussão a respeito de necessidade de reajuste de salário, doutor Marcelo, já que os policiais civis vivem numa luta desde o início do governo em relação a isso? Até hoje não houve essa discussão no âmbito do Conselho, mas como o próprio nome diz, é um conselho. Eu acho que o espectro é aberto, a possibilidade é aberta e a tendência natural, Valdemir, passarmos também a discutir tudo relativo à política. Infelizmente, as dificuldades e mazelas são muito grandes e às vezes você termina ficando em algumas situações antecedentes, mas precisamos sim aprofundar, até porque eu só acredito em resultado de polícia com polícia na rua, com policiais bem remunerados, com delegacias bem dotadas de instrumento, policiais com equipamento. Só desse jeito nós vamos ter realmente uma polícia e uma segurança eficaz. E o Conselho, obviamente, que terá, não digo que diminuir o seu trabalho, mas poder focar uma outra área qualquer, não tenha dúvida. Não faltam áreas. Não faltam. Doutor Marcelo, queria agradecer a sua vinda aqui ao nosso programa Ponto de Vista. Foi um prazer recebê-lo aqui. E nesse minuto final do programa, o senhor pode se dirigir ao nosso telespectador, já que estamos no ano eleitoral, o senhor é advogado com especialização, né, em legislação eleitoral, especialista em direito eleitoral, que o senhor possa se dirigir ao nosso telespectador. Eu que agradeço, Valdemir, agradeço a grande oportunidade desse espaço democrático e deixar como mensagem, seja para o ramo eleitoral, seja para o Conselho de Segurança, para a segurança pública, é que o ser humano, que o cidadão, ele tem que despertar. Saber da sua importância, saber o que pode fazer, saber que ele é um instrumento de mudança e saber que ele pode também cobrar dos órgãos e entidades constituídas. Nós só fazemos mudança depois, quando as andorinhas se dão as mãos e vão juntas apagar determinado incêndio. Eu não acredito em resultado individual ou de uma pessoa só. O resultado tem que ser um trabalho de grupo, um trabalho coletivo. E essa é a mensagem, de que todos nós, em conjunto, irmanados no mesmo sentimento, podemos mudar o estado de coisa e fazer um estado melhor, fazer um país melhor e um mundo melhor. Obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço e tudo de bom. A você, telespectador, também muito obrigado pela atenção, pela audiência ao programa Ponto de Vista. Até o próximo programa.